Olá, é um prazer mais uma vez estar aqui no Núcleo Telesaúde do Rio Grande do Norte, compartilhando hoje nessa web palestra um novo tema com vocês. Nosso tema de hoje será cuidados na espasticidade muscular. E para quem não me conhece, eu sou professora Luciana Protasi, sou fisioterapeuta, pesquisadora do LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde. Então, na nossa web palestra de hoje, nós vamos ter uma contextualização sobre a espasticidade, vamos tratar sobre sinais clínicos e fatores exacerbantes dessa espasticidade, como avaliar a espasticidade, o manejo de cuidados com ela, assim como também vamos comentar sobre possíveis intervenções para a espasticidade. Então, a espasticidade, ela é uma desordem motora, caracterizada por aumento dos reflexos de estiramento tônicos, ou seja, tônus muscular. Ela é velocidade dependente, isso é um fator muito importante para os cuidados com a espasticidade, e é resultado da hiperexcitabilidade deste reflexo, como um componente da síndrome do neurônio motor superior, ou seja, lesões que envolvem sistema nervoso central, medular ou supramedular. Nessa tela aqui, nós temos um esquema para tentar representar um pouco, esclarecer, para vocês revisar, na verdade, como se dá o processo de controle motor e a relação aí com a espasticidade. Então, nós temos aqui na figura da esquerda a representação, que também está na da direita, só que com pequenos detalhes diferentes. A representação de um arco reflexo do músculo, né, músculos da coxa, quadríceps, isquiotibiais, e a relação dele com a medula, né? Então, o que acontece? Lá no músculo, né, nas fibras musculares, existem aferências sensitivas, que aqui estão representadas pela aferente 1A, nessa figura, e na figura da direita, em cor vermelha, estão representadas duas aferências, a 1A e a 2 também. E aí essas aferências, elas levam, né, sensibilidades, né, do músculo, inputs sensoriais até a medula espinhal, de acordo com o nível medular correspondente. E na medula espinhal, essas aferências vão fazer conexões com os motoneurônios. Essas conexões, elas podem ser diretas ou elas podem ser indiretas, através de um interneurônio inibitório. Como representado aqui na figura da direita, elas podem ser diretas ou elas podem ser indiretas pelo interneurônio inibitório, representado aqui na cor verde. E, então, chega-se o neurônio motor, né, o motoneurônio, conhecido como alfa, e também, que não está aqui, então nós temos os motoneurônios também gamas. E isso se diferencia entre as fibras extrafusais ou intrafusais dos músculos, né, em cada músculo. Lembrando que os motoneurônios alfa, quando eles são acionados, quando eles são ativados, eles levam uma informação para o músculo correspondente de contração muscular, né? Quando esse motoneurônio alfa, ele é inibido, passou-se essa aferência por um interneurônio inibitório, então esse motoneurônio alfa que traria uma informação de contração muscular, essa informação vai ser inibida. E pode-se aí, né, entrar em ação até os motoneurônios gama, que tem relação com as fibras intrafusais, que traria um outro tipo de ação. Lembrando que nesse músculo nós temos aí os órgãos tendinosos de Golgi na sua, né, mas na periferia dele, digamos assim, né, nas suas extremidades. E o órgão tendinoso de Golgi, ele já é estimulado de uma outra
de uma outra maneira, né? E ele causa nesse músculo um relaxamento, né? Uma diminuição da contração e não um aumento dessa contração, como o motoneurônio alfa, quando recebe uma excitação direta. Então, nós temos também que lembrar que todo esse arco reflexo aqui, ele também, quando ele não se dá apenas pelo arco reflexo, ele também tem influências, né, para o movimento voluntário de estruturas supramedulares, como, por exemplo, o cerebelo, tem informações disso aí, que joga informações para a M1, que é a área motora primária, e que tem, né, desce essas informações aqui para fazer conexão com o motoneurônio alfa, o tracto córtico espinhal. Lembrando que não é apenas o tracto córtico espinhal que tem ação, né, sobre esse músculo, medula e músculos. Nós temos também outros tractos, como retículo espinhal, o vestíbulo espinhal, etc. Então, esse ciclo que se dá entre músculos e medula espinhal também tem ação, que nós não podemos esquecer, de estruturas supramedulares. E isso é importantíssimo. Por quê? Porque quando isso não acontece de maneira adequada, quando há uma lesão nesse neurônio motor superior, né, seja em estrutura medular mesmo ou supramedular, como, por exemplo, pode ser um caso de AVC, um caso de traumatismo craniano, ou na medula, como um caso de lesão medular, né, traumática, uma mastenia graves, entre outros, o que é que acontece? Esse controle supramedular, ele é perdido. Então, quando esse controle ele é perdido, esse arco reflexo, ele fica liberado, digamos assim. E a informação que deveria vir de maneira inibitória para o motoneurônio alfa, isso ser equilibrado por esses tractos superiores, né, e equilibrado também com a ação dos motoneurônios gama, isso não acontece. Ela fica deturpada. E aí aparece o quê? Aparece o fenômeno, né, da espasticidade. Lembrando que esse motoneurônio alfa, ele é muito importante, ele deve contrair o músculo, ele manda informação de contração para o músculo estriado, mas deve ser uma contração de maneira adequada, harmoniosa, exercendo força, né, e suas finalidades no momento adequado. Então, segundo Bobat, o tônus muscular do indivíduo, ele deve ser baixo o suficiente para gerar movimento e, ao mesmo tempo, que ele deve ser alto o suficiente para manter a postura contra a gravidade. Então, com isso, o indivíduo consegue desempenhar as tarefas, né, do dia a dia de maneira harmoniosa. Isso no músculo tido como músculo normal, um tônus normal, né? Porém, quando tem essas lesões de neurônio motor superior, medulares, supramedulares, o tônus, ele pode ficar espástico ou rígido, né? O nosso tema aqui será a espasticidade, mas já diferenciando isso para vocês também. A hipertonia espástica, conhecida também como hipertonia elástica, ela é uma hipertonia em que o seu sinal clínico é o sinal do canivete. Quando o terapeuta, quando o avaliador, quando o médico faz a mobilização passiva daquele segmento, exemplo aqui, a mobilização passiva do cotovelo do indivíduo, e em alguma parte da amplitude de movimento, né, desse cotovelo, se encontra uma determinada resistência. E essa resistência, ao continuar essa mobilização passiva, ela vai ceder, né? Então, cai aqui nesse gráfico, ela vai ceder e o movimento vai se completar de maneira passiva. Isso aí é chamado como sinal do canivete. Por quê? Porque o canivete, ao se fechar, no início ele é difícil, mas depois, né, quando ele cede aquela resistência inicial, ele fecha de vez. Tanto que se a gente não tiver cuidado e os dedos estiverem no meio, pode se cortar. Já a rigidez é acontecida, por exemplo, em situações como doença de Parkinson. Então, a rigidez é uma hipertonia também, mas é uma hipertonia do tipo plástica, diferente da espasticidade, que ela é velocidade dependente, ela é elástica, ou seja, se eu fizer a mobilização passiva de maneira mais rápida, né, essa espasticidade vai se evidenciar, essa resistência vai se evidenciar. Na rigidez,
não há diferença entre isso aí. A resistência, ela existe de maneira, seja alta ou mais baixa, mas de maneira mais simétrica, digamos assim, mais uniforme, durante toda essa amplitude de movimento. E essa rigidez, um tipo mais comum de se observar, é aquela rigidez que se chama com fenômeno da roda denteada. Né? O que é esse fenômeno da roda denteada? À medida que se faz a mobilização passiva do segmento aqui do cotovelo, se encontra uma resistência e essa resistência já cede em seguida. Depois se encontra de novo uma resistência e cede. Outra resistência e cede. Então, vai esse percurso de se encontrar uma resistência e ceder, se encontrar outra resistência e ceder, por toda a amplitude de movimento, passiva. Então, esse é o fenômeno da roda denteada. Também pode ter um outro tipo de rigidez, que não tem o fenômeno da roda denteada, que pode ser chamado como cano de chuva, ela tende a ser uma rigidez mais forte, porém ela tem a resistência bem inicial e depois ela cede, mas ela não cede com mais espacidade, ela ainda fica no nível alto, né, por toda a amplitude. O foco aqui da nossa web palestra é a hipertonia do tipo espástico, a hipertonia elástica, que é caracterizada pelo sinal do canivete e a velocidade dependente. As principais causas de espasticidade que se tem são o acidente vascular cerebral, o traumatismo craniano, traumatismo crânioencefálico, o TRM, o trauma raquimedular, e a paralisia cerebral, né? De acordo com o protocolo clínico e de diretrizes terapêuticas de espasticidade do Ministério da Saúde de 2017, se tem nele um quadro de epidemiologia da espasticidade com relação a essas principais causas de espasticidade. Então, a causa de espasticidade mais frequente, mais prevalente, digamos assim, é a paralisia cerebral, onde dos indivíduos que apresentam paralisia cerebral, cerca de 70% a 80% deles apresentam espasticidade, variando esse grau de espasticidade, mas apresentam. Em segundo lugar, fica o traumatismo raquimedular, né? A prevalência dessa condição de saúde é de 27 para cada 100 mil habitantes, e dessas pessoas que apresentam TRM, 60% a 78% apresentam espasticidade. E depois vem o AVC, que entre 20% e 30% dos indivíduos com AVC apresentam espasticidade. E, por último, o TCE, onde 13% a 20% deles apresentam a espasticidade. Nesse estudo de 2010, nós vamos tentar mostrar aqui a relação, eles mostram, né, a relação entre o neurônio motor superior, que é a lesão nele, é que traz a espasticidade. E o relato dele, o foco desse estudo é a espasticidade na paralisia cerebral. Então, nós temos aqui o quê? Sinais tidos como positivo e sinais tidos como negativos. Então, como primeiro sinal positivo, nós temos a espasticidade na paralisia cerebral. A espasticidade é o aumento do tônus, que vem acompanhado de uma hiperreflexia, né, dos reflexos tendinosos, e o reflexo de estiramento se espalha para toda a musculatura extensora. É a tendência na paralisia cerebral. Se fosse uma outra condição de saúde, né, ocasionada por lesão do neurônio motor superior, poderia não ser para a musculatura extensora. Por exemplo, no TRM é comum que seja na musculatura extensora e também adutora de membros inferiores. No AVC, para musculatura flexora, predominantemente flexora de membro superior e extensora de membro inferior. E vai variando para cada condição de saúde. As respostas polissinápticas dos reflexos de estiramento e clonos também podem acontecer aí. E nós temos que ter cuidado com o manuseio do tônus, porque nós, como terapeutas, como profissionais de saúde, que por mais que não estejamos tratando com reabilitação, mas precisamos, né, saber do manuseio com esse paciente, de orientar o cuidador, orientar a família, o clonus é algo que perturba o paciente. Então, às vezes ele está lá na cadeira de rodas, sentado, e a perna começa
digamos, a balançar muito involuntariamente, onde começa a aumentar o processo de flexo-extensão, os movimentos de flexo-extensão de tornozelo, né? De maneira involuntária, pode ser exacerbado por alguns fatores. E aí isso se manifesta como um clonus. Nesse momento é bem comum que tanto o paciente intuitivamente, os que têm condições de fazer isso, ou às vezes cuidadores familiares, ou mesmo alguns profissionais, façam pressão, digamos, no joelho do paciente, na perna, uma pressão para baixo, como forma de ir diminuindo esse clonus, né? Isso acontece? Sim, isso termina acontecendo, termina diminuindo esse clonus, mas está se vencendo nesse momento esse clonus por fatores não neurais, né? Nós estamos vencendo por fatores mecânicos, por força também, né, superior ali. Se nesse momento nós levantarmos a perna desse paciente a nível do joelho, da fossa poplítea, encurtando esse músculo, né, tríceps sural, gastrocnêmio, e vibrando até mesmo nesse músculo, com isso nós conseguiríamos o quê? Em vez de estimular fuso muscular, que geraria mais contração muscular posteriormente, né, e aumentando a espasticidade, nós estaríamos ativando, encurtando esse músculo e vibrando, estimulando os órgãos tendinosos de Golgi. Então, com isso, ele vai ter uma tendência a relaxar e pensarmos, né, numa amenização desse clonus a longo prazo. Tendo como sinais positivos também, nós temos os reflexos flexores alterados para a paralisia cerebral. Nós temos a resposta de Babinski, o sinal de Babinski, né, que na verdade é o reflexo cutâneo plantar exacerbado. E como sinais negativos, né, que isso traz, que esses sinais clínicos trazem, é a perda de destreza em dedos, a fraqueza muscular, que nós temos que lembrar que o músculo espástico, ele não é necessariamente um músculo forte, porque ele está com contrações musculares sendo exacerbadas, mas elas estão acontecendo de maneira errônea. Então, a geração de força de um músculo espástico, ela se dá de maneira inadequada. Né? Os movimentos, eles são lentos e a perda do controle seletivo dos movimentos, né, dos músculos nos segmentos de membros. Pode acontecer também aí outras mudanças nesse músculo espástico, que vão acontecendo com o tempo, que são os encurtamentos, aí vem contraturas, que podem mesmo se transformar em deformidades, né, ósseas, podem passar por processos de fibrose e mesmo de atrofia. Então, como sinal clínico, né, de espasticidade, nós temos, para ficar mais claro para todos, clínico de espasticidade aí não só para paralisia cerebral, né, para todas as lesões de neurônio motor superior. A hipertonicidade, que é a espasticidade, representada pelo sinal do canivete clinicamente, e lembrar que ela é velocidade dependente. Os reflexos osteotendinosos, eles ficam exacerbados, ou seja, acontece uma hiperreflexia. Espasmos musculares também podem ser frequentes nesses pacientes, paralisia cerebral e lesão medular, isso se torna mais visível. O clonus, né, pode acontecer também, predominando em alguns grupamentos musculares agonistas, especialmente o clonus acontece nos músculos antigravitários. E essa espasticidade, ela pode levar o paciente, né, o indivíduo, a um quadro de incapacidade funcional, por limitação da sua função motora e limitação das suas atividades do dia a dia, atividades de vida diária. Então, quais são fatores que podem exacerbar essa espasticidade? Muitos deles, às vezes, são fatores simples do dia a dia, que não se pensa que pode ter influência na espasticidade, mas sim pode ter, então todos têm que ficar alerta, né? Os profissionais de saúde, como maneira de orientar aquele paciente, aqueles familiares, cuidadores, e os próprios pacientes de que aqui está acontecendo, como está acontecendo no seu dia a dia. Então, alterações da postura podem aumentar a espasticidade. Tem determinados pacientes que, quando eles estão sentados, quando eles estão deitados, a sua espasticidade ela fica um pouco mais leve, mas aí, quando eles vão para posturas antigravitacionais, como sentada e principalmente ortostatismo, essa espasticidade pode aumentar. E ela pode aumentar de maneira que seja prejudicial e não usada de maneira favorável.
Estímulos cutâneos também, como principalmente estímulos dolorosos, né? Podem aumentar. Temperaturas ambientais, ambiente como um todo, salas, quartos que estejam muito frios, podem aumentar a espasticidade do paciente. Roupas apertadas, isso é bem interessante, porque muitas vezes o paciente pode ter junto um déficit de sensibilidade e ele não vai saber se aquela roupa está apertada ou não. Ou se o paciente tiver déficit cognitivo junto, ele não vai saber comunicar aquilo ali ou perceber de maneira adequada. Então, os familiares, os cuidadores têm que estar atentos a isso aí. Cálculos renais ou mesmo na bexiga também podem exacerbar a espasticidade. Infecções, onde as mais comuns de acontecer são infecções no trato urinário. Impactações fecais também. Lesões por pressão são as comuns e famosas, né? Úlceras por pressão, as escaras. Sim, independente do tamanho, da profundidade, do estado que elas estão, ela pode sim, né, aumentar a espasticidade. Órteses mal adaptadas também fazem o papel, digamos assim, como de roupas apertadas, né? Elas estão apertadas, elas estão incomodando, elas podem trazer um estímulo cutâneo doloroso, e mesmo que não seja devidamente percebido, e aumentar essa espasticidade. E estresse emocional. O nosso tônus, de maneira geral, ele varia com o nosso estado emocional. Se nós estamos ansiosos, se nós estamos nervosos, se nós estamos estressados, o nosso tônus aumenta. Só que, digamos, aumenta dentro de uma amplitude considerada normal. Para pessoas que já têm o tônus alterado, já está no processo de espasticidade, qualquer estresse vai levar mais ainda essa espasticidade, dificultando mais os movimentos do paciente. Para avaliação da espasticidade, o terapeuta, o profissional de saúde, de maneira geral, ele faz, como eu comentei anteriormente, a mobilização passiva daquele segmento, como também a palpação ajuda. Mas a mobilização passiva ela é bem significativa nessa avaliação. Tenta-se deixar o paciente o mais relaxado possível, e fazer essa mobilização passiva de cada segmento, né? Por exemplo, quando eu estou mobilizando passivamente o cotovelo, eu estou analisando flexores e extensores de cotovelo, como está o tônus nesses músculos, nesses grupos musculares. E essa escala, aqui apresentada, a escala de Ashworth modificada, ela é uma escala amplamente utilizada, indicada pelo Ministério da Saúde também, no seu protocolo de espasticidade, e de fácil uso. Ela coloca, né, um grau, um score, para cada músculo que está sendo avaliado, ou grupo muscular que está sendo avaliado. Então, ao avaliador fazer a mobilização passiva daquele segmento, ele vai percebendo como é que está ao longo da amplitude de movimento e com isso gera um grau. Se ao longo dessa amplitude de movimento ele perceber que essa resistência aumentada, ela acontece só no final da amplitude de movimento, esse músculo ele vai receber um score 1, ele tem grau 1 de espasticidade. Se esse músculo, ele apresenta o aumento do tônus ao ser mobilizado, e em menos da metade da amplitude restante, ele tem essa resistência, ele recebe o grau 1+. Se ele tem um aumento mais marcante do tônus durante a maior parte da amplitude de movimento, mas ela ainda consegue ser movida, né, pelo avaliador, ele recebe o score 2. E o score 3 é quando há um considerável aumento do tônus muscular na mobilização passiva, e mesmo esse movimento passivo ele é difícil. Aí uma espasticidade já bem elevada, ele recebe grau 3. E o maior grau de todos, o maior score de todos, que é quando aquele parte afetada ela já está rígida, em flexão ou extensão, é tido como um score 4, um grau 4 de espasticidade. Existem, gente, outras escalas também para avaliar espasticidade, né, como por exemplo a de Tardeu, mas essa daqui é a mais amplamente utilizada, é a Ashworth modificada. Então, nos cuidados da espasticidade, é importante que os profissionais da saúde visem a reabilitação do indivíduo com músculos espásticos. Esses profissionais, eles determinem se a espasticidade ela é um fator negativo na reabilitação do paciente.
Normalmente, a espasticidade é tida, comumente, ela é tida como um aspecto negativo para o indivíduo, para o paciente, na sua reabilitação e recuperação, porque compromete as suas habilidades funcionais, provoca dor, contraturas, deformidades. Porém, existem determinadas espasticidades que ela pode existir num nível que não interfira com aquela função, com aquela habilidade funcional. Pelo contrário, que ela até contribua para que o indivíduo consiga realizar determinada atividade funcional, que ele seja funcional, que ela facilite, por exemplo, transferências, que facilite marcha, né, para aquele indivíduo. Ou seja, essa espasticidade, ela seria usada de maneira benéfica para aquele indivíduo. E aí, reforço, né, que o tônus muscular, ele sofre influências e influencia vários aspectos da vida, como, por exemplo, a postura do indivíduo, o posicionamento, que ele está influenciado pelo tônus, influencia também o tônus, as emoções, como eu comentei já, o estresse, por exemplo, emocional, tende a aumentar o tônus muscular, né? As atitudes que aquele indivíduo tem perante a sua recuperação, a sua reabilitação, atitudes ligadas às emoções também, né, influencia o tônus. Lembrando que o tônus também tem influência na mímica facial. Por exemplo, casos de AVC pode gerar um quadro de paralisia facial central, que acomete o quadrante inferior da face contra o lateral hemisfério lesionado. Então, tem relação aí também, né? E a comunicação também faz relação. Seja a comunicação verbal, porque precisa-se de músculos para isso aí, se esses músculos tiverem com tônus aumentado, tiverem espaço, vão ter, a comunicação vai ficar comprometida, como a comunicação também não verbal, que nós usamos, né, através de gestos, de movimentos corporais. E aí, eu friso para vocês o seguinte. Leiam bem. O manejo da espasticidade é multifatorial. Não se consegue ter um manejo adequado da espasticidade, um manuseio, uma amenização dessa espasticidade, um favorecimento desse tônus para as atividades do indivíduo, se ele não for olhado, esse manejo, de maneira multifatorial. E aí, esse manejo, né, multifatorial, pensando-se em vários fatores que a gente já comentou aqui, que influenciam o tônus do indivíduo, se não tiver olhar sobre todos eles, não se consegue uma evolução funcional do indivíduo. E que nós temos que pensar o seguinte: eu quero que aquele meu paciente, eu quero que aquele meu cliente, que aquele indivíduo que eu acompanhe, mesmo tendo esse tônus elevado, por sua condição de saúde, eu quero que ele ganhe independência funcional. Eu quero que ele evolua funcionalmente, que ele consiga executar atividades do dia a dia, comunicação, alimentação, transferências, marcha quando possível, de maneira funcional. Pode não ser da maneira como era antes, pode não ser da maneira que é na maioria dos indivíduos, mas que ele tenha alguma funcionalidade, algum grau de funcionalidade. E para esse manejo, pensando em todos esses aspectos que a gente falou, né, até de fatores que exacerbam a espasticidade, nós também podemos pensar em algumas possíveis intervenções por profissionais de saúde, né, que ajudem nesse processo de diminuição de controle dessa espasticidade, né, porque a cura, a resolução completa é difícil. E aí, aqui eu vou comentar com vocês sobre alguns aspectos. Aqui eu cito para vocês o uso da toxina botulínica do tipo A, TBA, os processos de reabilitação como um todo, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, entre outros, medicamentos orais e cirurgia. Vamos falar um pouco deles. Então, no manejo da espasticidade, devemos, em primeiro lugar, prevenir e eliminar os fatores desencadeantes. Esse é o primeiro fator que temos que pensar. Como profissional de saúde, oferecendo também educação em saúde para o nosso paciente, para os seus familiares, seus cuidadores, etc.
eliminar os fatores desencadeantes dessa espasticidade ou exacerbantes. E em relação ao caminho terapêutico a ser seguido, as decisões elas devem ser tomadas pela equipe multidisciplinar e não por um profissional de maneira isolada, já que o manejo da espasticidade é um manejo multifatorial, deve envolver a equipe multidisciplinar. Então, pensando primeiro em prevenção e retirada dos fatores desencadeantes ou dos fatores exacerbantes da espasticidade, o que é que nós temos? A infecção urinária, infecções de maneira geral. Coloquei a infecção urinária porque ela costuma ser a mais comum nesses pacientes, né? Seja uma infecção ainda na uretra, tida como uretrite, na bexiga, cistite, ou mesmo que uma infecção alta, né, como a pielonefrite. Constipação. Constipação é um fator que aumenta a espasticidade, que exacerba essa espasticidade. Lembrando que uma boa parte de pacientes que tiveram lesão do sistema nervoso central, que tem espasticidade, eles também passam por processos, né, de dificuldade de controle esfincteriano, de motilidade intestinal. Muitos deles passam pelo processo de constipação. E isso precisa ser devidamente olhado, devidamente tratado, orientado. Porque esse processo de constipação, além de outros, né, fatores que podem causar para ele, de outros problemas, podem também aumentar a espasticidade. Como também a diarreia pode aumentar a espasticidade. Febre. Febre é um fator que pode estar muito ligado com o processo de infecções, né? Infecções podem trazer febres, algumas até febres altas mesmo. E quando o indivíduo está passando pelo fenômeno da febre, a sua espasticidade ela é aumentada. Então, isso tem que ser devidamente controlado. Sono. A privação do sono, a alteração do padrão do sono do indivíduo também exacerba a espasticidade. Muitas condições de saúde, né, por lesão do neurônio motor superior, traz também, além de espasticidade, além de processos de constipação, trazem alterações de sono. Ou porque o indivíduo não consegue dormir bem, ou porque ele tem dormir bem, quando eu digo dormir um sono profundo, ou porque ele tem o seu sono muito quebrado, ou porque ele tem cochilos intermitentes, tem sonolência excessiva diurna. E isso pode exacerbar a espasticidade. Então, precisa ser devidamente olhado para o sono do indivíduo, como compromete também a sua reabilitação. Fadiga. A fadiga pode estar relacionada ao sono, né? Porque um indivíduo que não tem um sono adequado, ele vai se sentir no processo de cansaço, de fadiga intermitente, porque ele não teve a sua condição física devidamente restaurada e reparada nesse sono, né? Então, ele pode passar por um processo de fadiga. E existem também os processos de fadiga crônica, excessiva, que podem ser característicos de alguma condição de saúde, não necessariamente relacionada ao sono, e tendem a aumentar a espasticidade. Uma encravada. Uma encravada é um fator interessante, porque é algo aparentemente simples, comum de acontecer com a maioria das pessoas, porém, as pessoas que apresentam uma sensibilidade normal, assim que essa unha começa a incomodar, doer, principalmente quando calça, né, algum sapato que pressione mais ali, ela já percebe, ela já toma alguma atitude para ter resolução desse quadro. Um paciente com lesão do sistema nervoso central, ele pode não ter sensibilidade, entendeu? Então, ele não sentir que esse pé está incomodando, que essa unha está demasiada. Então, os cuidadores, ou ele mesmo, quando tem condição, ele tem que ficar atento às suas unhas, porque se já tiver demasiado, se já tiver hiperemiado, então pode ter um problema ali. E mesmo que ele não sinta, não perceba como dor, isto pode aumentar o quadro de espasticidade dele. Sapatos, calçados apertados, assim como também órteses que estejam muito apertadas. A órtese, ela precisa ser firme naquele indivíduo, considerando principalmente a órtese de posicionamento, mas ela não pode ser muito apertada. E aí, eles podem desencadear o processo de espasticidade. Então,
cuidado nos calçados, para ser calçados mais flexíveis, ser calçados que não apertem o pé do paciente, que as órteses estejam bem adaptadas também, para se prevenir a espasticidade ou um aumento dela. Má postura, é comum o paciente adotar uma postura na cadeira de rodas, principalmente quando ela passou a ser o quê? O seu meio de locomoção, de mobilidade, digamos assim. Então, ele passa muito tempo, alguns dos pacientes passam muito tempo sentados na cadeira de roda ou em determinada outra poltrona e começam a adquirir algumas posturas inadequadas, uma lateralização mais para um lado do que para o outro, um ombro mais elevado do que o outro, por fraquezas, por desequilíbrios musculares, ou mesmo por uma posição que ele achou que se acomodou melhor. E aí, isso também, a longo prazo, pode trazer aumento da espasticidade. Então, o paciente ele deve estar o mais alinhado possível nessa cadeira. Quanto ao uso da toxina botulínica, né? Eu sou fisioterapeuta, não sou médica, então o que eu estou falando aqui de maneira geral é pelo que os estudos dizem. Eu não vou entrar em detalhamento de aplicação do uso da botulínica, de indicação, porque isso aí é de parâmetro médico. Mas todos os profissionais de saúde que trabalham com reabilitação, agentes comunitários de saúde, né, enfermeiros, etc., mesmo que não trabalhem diretamente com a aplicação da Botox tipo A, mas precisa ter o conhecimento, né, para se oferecer educação em saúde aos pacientes que acompanham. Então, a TBA ela é tida já como segura e eficaz na redução da espasticidade, não é cura, é redução da espasticidade. A determinação das suas doses baseia-se na intensidade da espasticidade que aquele indivíduo apresenta, no comprometimento funcional dele, no seu peso corporal e no tamanho e número dos músculos a serem tratados. Tem paciente que vai fazer a aplicação do Botox em quadríceps, é um músculo grande. Né? São músculos grandes. Então, a dose dela provavelmente vai ser maior do que a aplicação de Botox em flexores de punho, por exemplo. Então, o médico vai avaliar isso de maneira detalhada e precisa. A aplicação da TBA, ela pode apresentar efeitos adversos, tanto locais quanto sistêmicos. Os mais comuns e os mais frequentes são os locais apenas, né? Efeitos locais. E efeitos de resolução rápidas e mais simples, como dor no local pela aplicação, que a aplicação da Botox é uma aplicação intramuscular, né? Hematoma, infecção, que também vai ser evitado com os cuidados necessários, né, de higienização, de EPI, etc. Atrofia naquele músculo e fraqueza muscular, que vão acontecer mais nos primeiros dias, mas aí nisso eu já lembro que quando o indivíduo faz a aplicação da TBA pelo médico, ele deve, e ele está no processo de reabilitação, de exercícios, de atividades, o ideal, o melhor, é que ele tenha esse seu processo de atividades, de reabilitação intensificado, com forma de otimizar o efeito da TBA. Assim, né, nessa redução da espasticidade, ele conseguir ganhar mais funcionalidade. Efeitos sistêmicos mais comuns, eles são mais raros do que os locais, mas os mais comuns entre eles são cansaço, uma fraqueza generalizada, um prurido, uma coceira na região, né, da aplicação e reações alérgicas, que também são medidas que vão ser, né, cuidados, né, que vão ser tomados anteriormente. O intervalo mínimo para outras aplicações, ele se dá em torno de 3 a 4 meses. Existem algumas linhas que se aplicam apenas com a diferença de 6 meses, que é o tempo no geral que se tem para a durabilidade, né, desse Botox no músculo. Mas se tem relatos que quando o indivíduo já vai fazer a aplicação do TBA naquele mesmo grupo muscular, pela segunda, terceira, quarta vez, os seus efeitos, né, eles já demoram, ele já prevalece por menos tempo do que na primeira aplicação. Então, ele teria necessidade, digamos assim, de fazer uma terceira, uma quarta aplicação num intervalo menor, como, por exemplo, 3 meses, 4 meses. Quanto aos medicamentos orais, eu cito aqui para vocês os que são mais
utilizados para os casos de espasticidade, né? Para tentar um controle dessa espasticidade. Então, o baclofeno, ele é um medicamento que ele é análogo ao GABA, que é um neurotransmissor inibitório, né? Ele inibe os reflexos medulares, tanto os mono quanto os polissinápticos. E ele é um antiespástico de eleição em casos de origem medular em adultos. Então, a grande maioria dos seus pacientes, dos clientes que vocês acompanham, provavelmente vai fazer uso do baclofeno, que tem uma lesão medular, um TRM, eles vão fazer uso do baclofeno, variando as doses, que é o médico que vai avaliar isso aí, vai acompanhar, né, ao longo do tempo com o paciente. A tizanidina, esse medicamento, ele já tem diminui os reflexos polissinápticos, não os monos, o estiramento tônico, provavelmente pelo decréscimo da liberação dos neurotransmissores excitatórios pré-sinápticos. Então, no que ele diminui a liberação dos neurotransmissores que excitaria, ele termina diminuindo, né, a espasticidade. O paciente que faz uso da tizanidina, ele deve evitar o uso de álcool, porque o álcool, né, bebidas alcoólicas, podem ter uma séria influência, né, um efeito cruzado com esse medicamento. Como esse medicamento, ele costuma também gerar sono, né, como consequência, digamos assim, como um efeito em paralelo, é comum que os pacientes usem esse medicamento mais à noite, que termina, né, ajudando no seu padrão de sono. O dantrolene, ele pode diminuir a função quando a espasticidade é utilizada no controle da postura e da marcha. Então, é um medicamento que tem que se ter cuidado no seu uso. Por quê? Porque se é aquele paciente que ele usa o seu grau de espasticidade para ajudar no seu controle de postura, numa cadeira de rodas, em momento de sedestação, e mesmo em ortostatismo e marcha, ele faz uso do dantrolene, isso pode ser diminuído de maneira tal que venha a fazer com que o indivíduo perca essa função. Então, não vai ser útil para ele, né? Como esse medicamento também, ele pode gerar fotossensibilidade. Então, o indivíduo, ele tem que ser orientado para quando ele for para se expor ao sol, né, ou para ambientes muito luminosos, que façam uso de óculos ou de outras situações, porque isso vai pode estar bem evidente nele, como consequência. O diazepam é a medicação mais antiga, né, empregada no tratamento da espasticidade, tanto de origem medular quanto de origem cerebral. Então, pacientes com paralisia cerebral é comum fazer uso do diazepam, e a ação dele é através da sua ligação aos receptores GABA-A, que os neurotransmissores, né, GABA são inibitórios, e os receptores GABA apresentam locais de ligação para essa droga. Também devem ter cuidado com o uso do álcool para esse tipo de medicação, e ela é a mais antiga, né, como foi dito. Então, esses aí são os 4 que eu citei aqui para vocês, que são os mais comuns dos pacientes usarem, né, e, obviamente, eles podem relatar para vocês pelo o nome comercial, né, e não pelo o princípio nativo. Quanto à reabilitação, né? Como eu sou fisioterapeuta, eu trouxe mais aqui algumas questões relacionadas à fisioterapia, embora que alguns outros não é exclusivo de fisioterapia, como, por exemplo, o uso de órteses, exercícios funcionais, né? Mas eu estou trazendo mais sobre esse aspecto. A crioterapia, ela pode ser indicada, sim, para o controle da espasticidade, embora alguns profissionais achem estranho isso. Mas qual é o seu princípio? O efeito fisiológico do frio é a redução da atividade do fuso muscular. Então, no que ele reduz a atividade do fuso muscular, também da junção neuromuscular e nervos periféricos, no que ele reduz isso aqui, ele eleva o limiar de disparo desse fuso, fazendo com que a estimulação aferente diminua. No que ele não vai ter muita estimulação aferente, digamos assim, a espasticidade, né, o tônus tende a diminuir, a espasticidade vai tender a diminuir.
Normalmente, como é a indicação dessa crioterapia para espasticidade? Ela deve ser uma aplicação do tipo condutiva, ou seja, que ela é comumente usada, né, através de compressas de gelo, com bolsas de gelo, por 20, 25 minutos. Tem estudos que dizem até 30 minutos, mas para espasticidade, 20, 25 minutos ajuda. Tem uns até que relatam menos, até 15 minutos. Eu costumo aplicar por 20 minutos na minha prática. Porém, um grande cuidado que se deve ter é que o grupo muscular que está espástico, que vai receber a crioterapia, ele deve receber essa crioterapia de maneira completa. O que é que eu quero dizer? Se é um músculo, por exemplo, quadríceps, que é um músculo grande, seja qual for o indivíduo, né? É um grupo muscular grande, e o terapeuta, o profissional, aplicar essa crioterapia apenas na sua parte anterior, não conseguir envolver todo o músculo em sua parte lateral, em sua parte medial, o músculo por completo, em vez de a crioterapia ser benéfica para a redução dessa espasticidade, pelo contrário, ela pode vir a aumentar a espasticidade, porque não está por completo o indivíduo interpretar, o corpo, o organismo interpretar aquilo ali como um estímulo cutâneo até agressivo, o que exacerbaria a espasticidade. E os estudos mostram que, de maneira geral, a crioterapia para a redução da espasticidade, ela consegue ter um efeito, uma durabilidade entre 30 minutos e 2 horas. Então, por exemplo, no momento de fazer exercícios físicos, no momento de fazer alguma manobra com o paciente, ou transferências em casa, às vezes que possam ser muito difíceis, pode-se fazer a aplicação da crioterapia e, em seguida, né, os exercícios, as manobras, a sessão de reabilitação. A termoterapia, né, ela já não tem tanto esclarecimento quanto a crioterapia tem para a espasticidade. A ideia geral é que a aplicação local da termo, do calor, relaxa os músculos por diminuir simultaneamente o limiar de disparo dos eferentes gama. Né? Então, do que ele diminui esse limiar de disparo dos eferentes gamas, reduz a excitabilidade dos fusos musculares e aumenta aí as atividades do OTG. No que aumenta o OTG, o músculo tende a relaxar. Né? Porém, isso é a ideia que se tem em geral sobre o tônus muscular, mas estudos específicos sobre espasticidade ainda não são totalmente conclusivos, mas clinicamente se tem respostas positivas. O uso de órteses, então, algumas órteses podem ajudar no processo de espasticidade, algumas que são tidas como órtese de posicionamento, como, por exemplo, uma órtese para posicionar punho e dedos em posição neutra, né? Tirar, digamos assim, de um padrão de flexão, como no caso de AVC, são órteses que não é que ele vai diminuir a espasticidade, mas ela vai evitar que essa espasticidade traga complicações, como, por exemplo, contraturas, como, por exemplo, dor, como deformidades. E existem também aquelas órteses que são usadas para a mobilidade, que ajudam na mobilidade do indivíduo, como, por exemplo, aquele indivíduo que consegue ficar em ortostatismo se fizer uso de uma órtese. Se ele não fizer, ele não consegue. Então, a órtese ela deve estar muito bem colocada, muito bem indicada, muito bem ajustada pelo fisioterapeuta, pelo terapeuta ocupacional, outro profissional, e usada de maneira a favor do paciente, a favor do controle dessa espasticidade. Os exercícios funcionais, seja exercícios na fonoaudiologia, exercícios na terapia ocupacional, na fisioterapia, pelo educador físico também, numa atividade especializada. Aqueles exercícios que às vezes são orientados para casa, ou mesmo quando a gente comunitário de saúde tem a ligação com esse paciente, que vai lá fazer visita domiciliar, que vai fazer o monitoramento, e ele pede algumas indicações, eu estou fazendo tal exercício em casa por conta própria e tudo. Deve ser orientado, indicado, que os exercícios eles devem ser funcionais e que tem que se ter o primeiro cuidado na velocidade que esse exercício é realizado. Seja o exercício que o paciente está tentando realizar de maneira ativa, ou mesmo exercício que o movimento que está sendo realizado passivamente pelo terapeuta, pelo profissional de saúde. Por quê? Lembrando que a espasticidade ela é velocidade dependente. Então, se eu aumento essa velocidade, se eu faço exercício de maneira rápida, essa espasticidade vai aumentar. Então, seja qual for a técnica, o método que o fisioterapeuta ou os demais estejam usando, ele tem que ter cuidado nessa velocidade.
O posicionamento, né, deve ser adequado desse paciente, lembrando que alguns posicionamentos podem aumentar a espasticidade do paciente e alguns posicionamentos podem ajudar a essa espasticidade não trazer outras complicações, como o posicionamento adequado para aquele membro superior, para ele não ficar no padrão de flexão, como no caso de AVC, para ele ficar mais em posição neutra, para ele não ficar aquele braço, membro superior pléstico de um paciente de AVC, ele não ficar para fora da cadeira como se fosse pendurado, ele deve ser devidamente posicionado, né? Então, isso tudo deve ser considerado. Para finalizar a nossa web, eu trouxe aqui para vocês um estudo, que ele não é tão recente, ele é de 2007, mas para mostrar já para vocês do benefício disso aí. Então, ele fala sobre o efeito da ecoterapia na espasticidade e no bem-estar mental de pessoas com lesão na medula espinhal. Então, ele fez um estudo com 12 pacientes, né, de lesão medular espásticos, onde as intervenções, que eles foram divididos em grupos, e as intervenções para cada grupo foi: uma foi a ecoterapia, outro foi o sentar num rolo de Bowlby, né, o trabalhar o sentar num rolo, num recurso específico, e outro foi sentar em superfície instável. Então, isso foi treinado com esses pacientes. A ecoterapia, ele treina o sentar também no cavalo, e ele treina, né, vários outros aspectos. Ele treina um ambiente livre, né, também naquele ambiente, sai daquele ambiente terapêutico daquela sala, daquela clínica, ou do ambiente domiciliar mesmo, leva o paciente para um ambiente aberto, para uma maior socialização, para um ambiente livre, próximo à natureza, também, que tudo isso pode ser favorável para o paciente. Ele trabalha e é adequado o passo do cavalo, a marcha do cavalo, à situação do paciente, seja uma cavalgada, seja um trote, seja apenas a marcha em si do paciente, em velocidade mais rápida, do cavalo, desculpa, em velocidade mais rápida, em velocidade mais lenta. Isso é adequado pelo fisioterapeuta e por toda a equipe multiprofissional, porque na ecoterapia se trabalha com equipe, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, instrutor do cavalo, e entre outros, ou pela necessidade daquele paciente, daquele serviço. Então, esse estudo concluiu que a ecoterapia, ela foi mais eficiente do que as outras intervenções, né, o sentar no rolo e o sentar em superfície instável, na redução temporária da espasticidade. Por que redução temporária? Porque não é a cura para a espasticidade, né? E ela também teve um efeito positivo a curto prazo no bem-estar daqueles indivíduos. Então, para a espasticidade, não só para a lesão medular, como foi aqui, mas a gente pode ampliar, que tem outros estudos também mostrando esses resultados positivos. Para pacientes espásticos, a ecoterapia, né, pode trazer benefícios nesse controle de espasticidade, favorecendo a funcionalidade do paciente. Aqui são as principais referências usadas na web palestra, nessa web palestra. Aqui estão os meus contatos e fica aberto aí para vocês, né, para tirarem dúvidas, trocarem ideias, trocar ideias sobre outras possibilidades de intervenção e de prevenção, de cuidados na espasticidade que eu não tinha comentado aqui. Fiquem à vontade. Até mais.